Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais uma aula da Explore. No livro de Gálatas, nós estamos. Iniciamos o capítulo 1. O evangelho que Paulo pregava entre os gentios estava sofrendo uma grande pressão sobre a sua doutrina por causa dos judaizantes. Estes judaizantes eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porém atestavam de que, para ter a salvação, não bastava apenas acreditar em Jesus Cristo, porém precisavam serem circuncidados e guardarem as leis de Moisés. As igrejas da Galácia estavam sofrendo essa grande pressão. Paulo, então, ele decide escrever uma carta para eles, usando argumentos muito fortes e convincentes para que esta doutrina não tirasse a simplicidade do evangelho, na qual Paulo e os apóstolos de Jerusalém pregavam. Paulo, então, ele vai reunir o seu conhecimento a respeito das leis mosaicas que ele aprendeu com Gamaliel e vai também testemunhar a respeito da sua conduta moral no judaísmo. Paulo, então, a montar os seus argumentos contrários à judaização, ele vai descrever a sua experiência no judaísmo. Ele vai relatar a sua conduta moral. Ele vai dizer a respeito dos seus ensinamentos, de quem ele aprendeu. E ele vai descrever a maior de todas as suas experiências, a revelação da presença de Jesus Cristo a caminho de Damasco. Ele vai demonstrar que ele estava arrependido por sua ignorância. E como se não bastasse, ele ainda vai dizer a presença do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele inicia a sua carta dizendo que ele era um apóstolo, não autoproclamado, nem tampouco ele foi ordenado apóstolo por nenhum apóstolo anterior a ele. Então Paulo, ele inicia a sua carta dizendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens e nem por homem nenhum, mas por Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, que foi ressuscitado por ele. Paulo inicia a sua carta dizendo de que ele não foi escolhido por homens e nem se autodeclarado, mas de que o próprio Deus escolheu para que ele fosse apóstolo. E outro detalhe, ele está dizendo a respeito da ressurreição de Jesus. Porque este é o Evangelho. O Evangelho é pautado em vida, e a vida de que Jesus ressuscitou é essa vida que ele está agora no lado direito do Pai. Ao contrário destes homens que diziam ser judaizantes, Paulo está descrevendo a sua trajetória não humana, mas que é por escolha do próprio Deus. Enquanto no primeiro argumento Paulo ele descreve de que ele não foi autoproclamado e nem escolhido por homens, no segundo argumento ele está dizendo que ele foi escolhido por aquele que ressuscitou dos mortos. Ele foi escolhido para ser apóstolo pelo próprio Senhor Jesus. Quando Paulo ele se coloca como judeu descrevendo a sua história, ele diz que ele era um aluno de Gamaliel acima da média. Ele era irrepreensível e ele conhecia as escrituras sagradas. E na sua conduta moral, ninguém podia falar nada dele, porque ele era zeloso da lei. E também ele era zeloso pelas tradições que os pais deles ensinavam. Assim como os judaizantes, eles também tinham um comportamento e uma conduta moral irrepreensível, Paulo, ele não se diminui em face ao que estava acontecendo, dando-lhe também de que o seu testemunho era grande. Paulo, ele vai tomar um outro argumento a respeito de como ele era fiel no judaísmo, porque ele vai dizer o seguinte: ele era um perseguidor da igreja. Sim, ele consentia e ele avaliava como coerente a morte dos cristãos, e ele estava indo exatamente para ajudar a prender os cristãos, levarem para Jerusalém, a fim de extinguir aquilo que chamavam de o caminho. Na Explore, quem vai fundo é você.